Olá, ouvintes, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O tema de hoje, esse tema de hoje é um tema que eu acho que você vai gostar. Você está indo se encontrar com o quê? Vou repetir, para você entender direito o que eu estou falando, senão você vai falar, não entendi o que você falou. Não, vai entender sim, porque eu quero que as pessoas entendam com clareza. É assim, quando você entende com clareza alguma coisa, você tem o direito de também falar com muita clareza e assertividade o que você pensa daquilo. Então, estou repetindo, o tema de hoje, você está indo se encontrar com o quê? Você vai falar, não estou entendendo nada, mas eu vou explicar já já, mas antes disso, eu vou dizer para você que no SEC São Paulo você vai ter uma palestra com a Alessandra Ritondaro. Olha só, até onde você iria pela sua evolução. Anota aí, vai, por favor, até onde você iria pela sua evolução. A palestra vai ser com a Alessandra Ritondaro. A Ritondaro, ela é fantástica, né? Aliás, esse pessoal aqui é um pessoal que trabalha tanto, né, que eles foram ficando cada vez melhores, aprenderam muita coisa, descobriram, questionaram, né? E isso aí no SEC São Paulo, tá bom? No SEC Jundiaí, palestra com a Elaine Maia, Organização, Princípio Básico para a Evolução. Então, anota, Elaine Maia, Organização, Princípio Básico para a Evolução, tá bom? E no próximo mês, curso de chakras e clarividência. Eu vou aguardar você lá. Curso de chakras e clarividência, é só você ligar 5904-2116 e já fazer a sua inscrição para participar desse curso, onde você vai aprender sobre todo o processo energético dos chakras, vai entender como é que ficam os níveis de consciência, né? Porque os chakras têm a ver com o nosso nível de evolução. Se você não sabe qual é o teu nível de evolução, por favor, né? Vamos saber agora, tá certo? Olha, tem um item aqui que é legal, tá? O que nos impede de ser clarividentes? Mas eu só vou responder isso para você se você for, né, no curso sobre chakras e clarividência, e é só ligar no 5904-2116 ou entrar no nosso site www.centrodeestudos.org. Ok? E agora, olha isso. Olha só esse assunto que eu considero importante. Você está indo se encontrar com o quê? Então vamos voltar ao percurso da nossa vida. Ninguém nem percebe que a vida passou. Essa é a grande verdade, né? Nós passamos a maior parte do tempo nos divertindo, ou muito ou pouco, mas sempre em estado de euforia. A euforia é maravilhosa, porque quando você está fora, você não enxerga nada. Você pode até sentir algumas dificuldades, eu vou até relatar para você entender como é que funciona a euforia. Então, nesse momento, você vai assistir um jogo de futebol, não importa o time, tá bom? Então, mas é um time que você gosta muito. E é maravilhoso, porque entra no campo de futebol, aí você tem uma torcida muito grande de um lado, outra torcida do outro, né? E aí, quando o seu time faz o gol, é uma euforia e é uma felicidade. Você está confundindo euforia com felicidade. Vai ouvindo o que eu estou falando e presta atenção. Mas também a euforia acontece com o pessoal do time contrário, porque eles tomaram o gol e eles falam, todo mundo, mas é uma euforia. Então, a euforia pode ser uma situação melhor ou pior, né, porque ela contempla ganho e perda, só isso. Tá certo? Então, gente, vamos aprender alguma coisa. Eu tenho pensado que eu gostaria muito que a cada instante eu fosse somando mais coisas para chegar lá no finzinho da vida. Aliás, eu quero ficar bem velhinho, com cabelos brancos, nem que seja só do lado, assim, né? Mas aí magrinho também, eu quero ficar bem magrinho, bem enxutinho, o máximo que eu puder. Se eu conseguir isso, vai ser a glória total. Mas a maior glória era estar lúcido o suficiente para, mesmo com o corpo físico não estando tão bom, mas que eu pudesse dizer algumas coisas, que eu pudesse ver as coisas, ouvir, conversar, me relacionar, né? E no fim das contas dizer, puxa, esse mundo é maravilhoso.
Eu acho que isso seria legal. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O que eu vou falar é a sequência, né, do que a gente está conversando. Isso é sobre uma história, tá? É uma história que foi contada num livro por mim. A minha primeira história falava de um mendigo chamado Samuel, que andava pelas ruas de Bagdá com uma pele de ovelha que havia encontrado em um lixo, num monturo, no centro da cidade. Havia alguns anos isso. Contava das suas dificuldades para conseguir comida e abrigo, né? E como ele era rejeitado pelas pessoas devido à sua má aparência. Algumas vezes insultado e uma vez apedrejado por crianças que o chamaram de lixo humano quando passava em uma rua. Nunca mais passou por aquela rua, se sentiu muito mal por ter sido ferido fisicamente. O homem que outrora havia sido um cidadão proeminente e muito conhecido, caíra na desgraça quando, ao dizer algo inapropriado, colocou todos contra si, inclusive o Shah. Dia após dia trabalhava fazendo atendimento às pessoas carentes, porque era um homem de confiança do Shah Zaki Beloniel. Homem culto, sábio, mas muito assediado por pessoas gananciosas que acabavam por influir negativamente naquilo que fazia. O Shah gostava de jogar xadrez e tinha como seu companheiro de diversão Samuel, que era muito habilidoso com o jogo e principalmente um adversário muito gentil e que levava o jogo sempre para o lado correto. Muitas vezes perdia apenas para deixar o Shah em uma condição mais feliz e confortável, fazendo que, quando ganhasse, mostrasse que era um adversário que valia a pena. E quando perdesse, o Shah sentia que tinha conseguido uma vitória a duras penas porque o seu oponente era um ótimo enxadrista. A relação era boa e não havia nenhuma mancha emocional, e o Shah conhecia Samuel há muito tempo e lhe permitia livre acesso a todos os seus aposentos. Samuel teve um momento infeliz quando disse, em uma brincadeira, diante de um amigo, que deixara o Shah ganhar um jogo para fazê-lo sentir-se melhor. O amigo comentou sobre esse assunto em casa na hora da refeição e logo todos já sabiam. Essa imprudência lhe custou um alto preço. O Shah ficou sabendo através dos fofoqueiros e bajuladores que quase sempre acompanham os governantes, e a relação foi se deteriorando até o ponto de Samuel se afastar de suas funções, família e filhos e se tornar alguém solitário e nômade, um mendigo. A partir daí, vivia uma vida contrária àquela que antes era sua rotina. No entanto, como era um homem muito culto, resolveu que poderia ajudar os semelhantes, não se importando como seria visto ou tratado. Uma roupa, um cajado, um calçado roto, sabedoria e discernimento era o que ia usar para fazer o seu caminho. A cada um que encontrava, levava uma palavra de conforto e orientação. Era alguém que, mesmo sentado em um monturo de lixo, aparentava estar em um pedestal de luz e amor. Não deixava de ser um mendigo, porém, quando alguém lhe rotulava de sábio, ele mesmo dizia: sou um homem que busca entender tudo aquilo que me cerca e sei que tenho pouco a oferecer. Ainda mendigo à luz do conhecimento. Lia e relia tudo que estava escrito nos ensinamentos sagrados, fazia orações de agradecimento, 3 vezes ao dia, quando tinha alimento e quando não tinha. Olha só, isso aqui é legal, né? Porque ele, 3 vezes ao dia, ele fazia agradecimento quando ele tinha ou não tinha o alimento. O seu agradecimento pela falta do alimento era igual a quando tinha alimento, e dessa forma achava que havia conseguido a estabilidade nas situações opostas do ter e não ter. Como havia desenvolvido uma grande habilidade para falar com as pessoas, pensou que poderia desenvolver uma história que as aliviasse de seu sofrimento, uma única história que contaria para todos que passassem pelo seu caminho. Depois de meditar, desenvolveu, através da observação da vida, algo que concluiu seria bom contar para aqueles que o quisessem ouvir. O que lhe ocorreu, para começar, foi que a tâmara é uma das frutas do deserto que ajuda a todos que delas se alimentam
Isso aqui é maravilhoso, né? E a pessoa pode ter equilíbrio e saúde. Então pensou, escreverei sobre as sementes de tâmara. Puxa, isso é um bom título para uma história. E aí a primeira semente de tâmara que ele vai relatar aqui. E a primeira semente de tâmara, relatada por Samuel, é: sentado no chão, com a mão direita aberta, esperando que alguém lhe desse uma ajuda, sentiu alguém aproximar-se. Um homem colocou-lhe nas mãos um pão e, segurando a outra mão, algum dinheiro, dizendo: que Deus lhe ajude a encontrar a luz. O mendigo sentado disse: a cor da sua vestimenta é branca, está com sandálias marroquinas, carregando em sua mão esquerda, por ser canhoto, um leque de sândalo. Falou o cego. Você não é cego, você é um charlatão, um mentiroso, devolva o pão e o dinheiro. Esse pão e esse dinheiro não vão me fazer falta, pode pegá-los, mas gostaria que escutasse uma história. Por que escutaria uma história de um mentiroso? Porque sou cego. Como é cego, você acabou de descrever a minha vestimenta com precisão. Sou cego apenas porque não tenho a visão física, mas tenho uma visão que poucas pessoas têm. E é por isso que quero lhe contar uma história. O homem ameaçou dar-lhe um safanão para verificar se era cego mesmo e percebeu que ele não se movimentou para se defender. Conferiu então que estava lidando com alguém que realmente falara a verdade. Uma pessoa ao lado balançou a cabeça negativamente ao gesto feito pelo homem, demonstrando e falando uma recriminação. Esse gesto ameaçador não me assustou, porque sabia das suas intenções, disse o cego. Você viu que eu ia agredi-lo? Vi que você queria testar se sou realmente cego. Porém, vejo que você não vê. Por isso seria bom ouvir o que tenho para lhe falar. O homem ficou por um momento sem saber que atitude tomar, pegou um pequeno banco que estava ao lado do cego, perguntando: por que não usa o banco para sentar-se? Ele é para as pessoas que querem me ouvir. Nesse momento, você, por favor, sente-se. O homem sentou-se, sentindo-se meio desajeitado, e ficou aguardando o cego começar a falar. Nem sempre fui cego. Teve uma época que era mais cego do que sou atualmente. Minha visão física era boa, porém a minha percepção da vida era tão ruim que mal podia me enxergar. E quando não conseguimos nos enxergar, temos atitudes iguais à sua, de desconfiança, raiva e agressividade. Eu era assim, desconfiança, raiva e agressividade. Até o dia em que um fato me aconteceu e iniciou o processo de mudança radical na minha vida. Conheci um homem chamado Elifas, que me propôs fazer 3 perguntas, mas antes disse que eu não conseguiria responder nenhuma delas. Achei aquilo um abuso e falei que poderia fazê-las, que com toda certeza alguma coisa eu saberia em relação ao assunto que estava sendo abordado. O homem começou a rir e comentou que após o que eu havia falado, tinha certeza que eu não saberia responder. O olhar era limpo e a face não deixava nenhuma sombra de dúvida de que era uma pessoa segura e honesta. Vou lhe fazer uma primeira pergunta, e se não souber responder, pensarei se devo fazer as outras 2. Pensando bem, vou fazer todas as perguntas, e você pensa sobre elas e depois me diz se quer respondê-las. As perguntas foram feitas uma em seguida a outra, e conforme foi fazendo as perguntas, fui percebendo o quanto eu era cego. Agora, com certeza, todos querem saber quais as perguntas feitas por Elifas, porém eu só vou revelar a primeira, pois sei que ela será sem resposta. A primeira pergunta: como um cego pode ver as cores? Então, essa é uma história que eu considero que, na verdade, é o que nós somos. Nós somos absolutamente cegos da nossa vida. Nós procuramos coisas nos lugares onde nós nunca vamos encontrar. É assim que nós somos. As coisas certas, as coisas coerentes, aquilo que a gente acha que é a verdade absoluta, isso são as nossas ilusões. Pode ter certeza disso. O nosso caminho é um caminho que não termina nunca. O universo é infinito. Nesse percurso todo, nós vamos inventando histórias para explicar tudo aquilo que a gente não entende, porque nós não estamos com o coração aberto para entender. Então, eu penso que o caminho que a gente deveria fazer
era um caminho de profunda reflexão do que nós somos. Eu penso que o ser humano é a tecnologia mais avançada que existe, com toda certeza. Nós vamos buscar fora o que está dentro. Nós vamos buscar a paz através da guerra, com aquelas palavras feitas, frases feitas, coisas que não nos levam a lugar nenhum. Então, eu penso que é melhor a gente recomeçar de nós mesmos, sem a interferência de ninguém, para chegar a algum lugar. Mas vamos lá. Próximo mês, curso de chakras e clarividência, nós vamos poder estar juntos, conversando e aprendendo. No SEC São Paulo, palestra com a Alessandra Ritondaro, até onde você iria pela sua evolução. No SEC Jundiaí, palestra com a Elaine Maia, organização, princípio básico para a evolução. Nós estamos falando de evolução sempre, porque nós gostaríamos muito que as pessoas ficassem felizes, que elas mudassem, que elas tivessem coragem para isso. Não é muito fácil. Então, vamos insistir e aí você pode participar. Entra no nosso site www.centrodeestudos.org. Depois você vai no nosso blog, né, que é o foradocorpo.com. Ali você vai ter, já tem gente que já fez tanta pergunta que você vai poder ver as perguntas. Aí você acrescenta a sua pergunta, né, que eu vou responder em vídeo para você. Então, eu estou respondendo na sequência. Deixa eu explicar para você como funciona o foradocorpo.com. As perguntas são feitas e as pessoas vão votando nas perguntas. Então, se você perguntar qualquer coisa, alguém também se afiniza com aquela pergunta. Opa, deixa eu votar aqui. A pessoa votou, a pergunta vai subindo no ranking, né? A classificação dela vai lá para o topo, né? Então, eu vou respondendo aquelas que receberam mais votos. Aí, cada um tem direito a 3 votos, que você pode gastar como você quiser. Quando a resposta for, quando a questão for respondida, né, você fica com todos os votos de novo, tá? Então, para uma mesma questão, né, você vai ter aí um espaço de trabalho seu bacana para que as coisas que você quer que aconteçam, as perguntas que sejam respondidas, você tenha força para falar, quero essa, entendeu? E a gente vai responder com o maior prazer. E o nosso Facebook, Amigos do SEC, também o pessoal que entra, muitas vezes faz pergunta para mim no Facebook, não dá para eu responder ali, né? Aí você vai para o foradocorpo.com, que aí pronto, aí a gente vai conversar e eu vou poder fazer tudo aquilo que realmente, da forma que foi organizado, né? Um caminho de encontro para as respostas, tá ok? Agora, nós temos no YouTube um material muito bom para você aproveitar. É gratuito, você chega lá, entra no YouTube e você vai assistir coisas sobre projeção astral, sobre comportamento humano, né, relatos maravilhosos. E como é que você faz isso? Então, olha, entra no YouTube, escreve Moisés Disagui, já vai ter o acesso para tudo isso. Mas também você pode entrar no www.diariodeumprojetor.com, certo? www.diariodeumprojetor.com, porque aí eu tenho relatos de projeção astral para aqueles que gostam de projeção astral. Isso é legal, mas também tem os fatores humanos, onde eu só falo de comportamento. E assim, no nosso canal do SEC, que é o SEC Brasil, você vai poder encontrar muito material. Nós devemos estar por volta de umas 300 e poucas edições, né? Nós estávamos com 455, parece ou mais, né? Agora nós temos muita produção e estamos recolocando tudo de novo, né? Para que você possa rever. Tem gente que está baixando, né? E ficar à vontade, porque isso é um conhecimento para a gente discutir, né? Que eu acho que é bacana. Então é isso. Mas agora eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser adquirir os nossos CDs e livros, é só entrar no nosso site www.centrodeestudos.org. Lá você vai encontrar uns 110 títulos de CDs, por aí mais ou menos, né? E vários livros que você pode adquirir e fazer um caminho de conhecimento. Tá ok? Deixa eu só voltar aqui, que eu contei uma história que eu não sei nem se você ouviu direito, mas eu espero que você tenha ouvido. E se você tiver dúvida com relação a essa história, vai lá no Fora do Corpo, falou, mas você falou isso. Eu acho que é legal o questionamento,
porque, no final das contas, nenhum de nós é perfeito. Não existe isso. Nós erramos. Não tem aquela história de eu chegar e falar, isso aqui é a verdade. Não existe isso. A verdade, gente, é um caminho só. É um percurso. Quando você tem alguém lá na frente que é um guru, ele só está no caminho. Na frente dele deve ter mais alguém. É assim que funciona. Quem ficou para trás vai ter o referencial de quem está na frente. Agora, esse caminho não tem fim. Não fica falando, não, mas agora ele já é já é o máximo, né, o top. Não existe isso. Se você pensar uma coisa que eu vou relatar para você, vamos imaginar o planeta Terra. Isso é apenas para a gente imaginar. Se a gente olhar bem, no planeta Terra tem uma hierarquia. Né? Essa hierarquia seria mais ou menos assim. Para a gente diminuir e não fazer a coisa muito grande. Tem consciências que cuidam de várias áreas, das águas, que cuidam do fogo, que cuidam do ar. Tem consciências que cuidam de territórios, de regiões. Tem consciências maiores que cuidam de continentes, consciências que cuidam do planeta. Aí você vai falar, puxa vida. Então, se você ficar olhando, vai ter uma consciência que cuida do sistema solar, né? Isso seria a lógica. E a consciência que cuida de tudo, a consciência universal. Né? Veja, ela não está à nossa disposição, não. Né? Acho que é muita folga nossa falar assim, olha, me ajuda aí. Não funciona desse jeito. Vamos ter um entendimento do universo para que a gente consiga, inclusive, entender quem nós somos, né? O que nós representamos nessa imensidão. Que o nosso ego não nos atrapalhe a evolução. Só isso. Né? Eu acho que é importante. O nosso site, www.centrodeestudos.org, nosso blog foradocorpo.com, curso de clarividência, chakras e clarividência é só no próximo mês, tá? É só você ligar para 5904-2116 ou entrar no nosso site www.centrodeestudos.org. Deixa eu só falar uma coisa. Se você quiser fazer terapia com a gente, 5904-2116. Espero que você tenha acompanhado, aproveitado um pouquinho do programa, né? Porque eu, com sinceridade, aproveitei a sua companhia. E a gente vai se encontrar no próximo programa. Então, até lá.